mais um convento, o primeiro construído em Braga. Chamava-se dos Remédios e tinha sido fundado em 1544. Ocupava uma zona que haveria de ser o centro histórico da cidade. Em 1911, já só restava a igreja do convento, que acaba também por ser demolida. Penso que a Câmara Municipal terá a antiga fachada dos conventos de Remédios que se poderia remontar para a história. Essa sim teria valia. Vale a pena continuar a história. Fechada a do convento, abre-se no mesmo local o Salão Recreativo Bracarense. Uma sala primeiro de espetáculos teatrais e festas. Bailava as valsas da meia-noite. Lindos, belos, vestidas, nós com a saia de safetá, pobrezinha, mas todas a fazer canecos do guarda-chuva. Depois, uma sala de cinema. Não havia mais nada aqui, era festinhas de aldeia e cinema, não havia mais nada. António Viana já ajudava o pai a projetar os filmes no Teatro Circo, o edifício nas traseiras do São Geraldo. Quando, em 1950, o contrataram como projecionista da nova Sala de Cinema de Braga. Tinha filmes bons, até os 10 mandamentos veio para aqui e não foi para o Teatro Circo. Naquele que foi colosso, aquele filme que demorava quase 3 horas a passar. Viu aqui quase uma semana inteira. There was a time when the cinema was a place of spectacle and wonder, when unforgettable films played on gigantic screens that overwhelmed the imagination. Now that time has come again. Behold his mighty hands! Foi lá que a maior parte dos bracarenses da minha idade e mais velhos e mais novos viram cinema pela primeira vez, ou que viram durante muito tempo cinema, que foram pela primeira vez namorar ao cinema, que há muitos filmes históricos que pela primeira vez passaram em Braga, no São Geraldo. A inauguração do Cinema São Geraldo mereceu reportagem nos jornais. Foi descrito como uma casa elegante, confortável e acolhedora, apetrechada com a aparelhagem mais moderna e perfeita, com uma plateia que é um encanto e uns balcões que fariam honra ao palacete de um príncipe. Amélia Moraes, antiga costureira e conhecida adepta do Sporting de Braga, lembra-se bem da imponência dos cortinados, colocados em frente ao ecrã. Ajudei a tirar alinhados, para faziam, a esticar os cortinados, a tirar os alinhavos, a passá-los a ferro, fazer as vinhas, e para trazê-las era um peso muito grande, desgraçado, que era muito grande. Na abertura dos anos 90, o Cineteatro São Geraldo deixa de ter programação regular e acaba por fechar as portas ao público. Até que, no início do ano passado, a Arquidiocese de Braga apresenta publicamente um projeto de reabilitação. Garante na altura que as obras arrancariam em abril. Mais de um ano depois, continua tudo igual. Este projeto tem tido muitos atrasos pelas próprias entidades públicas na sua resposta. Por exemplo? A Câmara, a Direção-Geral de Cultura, portanto, são meses e meses, às vezes, à espera de uma resposta para se poder avançar com o projeto. De há um ano para cá, a Arquidiocese de Braga desistiu da construção de um hotel, mas mantém a intenção de demolir o interior. Do Cineteatro São Geraldo restará apenas a fachada. Dentro nascerão lojas, restaurantes e alguns apartamentos. Não é uma sala de teatro, deixou de ser. Nunca foi nos últimos 30, nunca foi absolutamente nada, a não ser para ensaios de ratos. A Arquidiocese de Braga diz que a memória da antiga atividade cultural está garantida. Tem na parte de cima, vai lá ficar para remontar a própria história do que era o edifício, uma zona que pode ser aproveitada como palco e que terá uma tela de cinema. Evidentemente que isto, o privado é que fará a sua exploração, é que saberá o que lá fazer. Não é um palco como nós o entendemos, não é um espaço digno para a arte e para a cultura viva, e para os jovens desta cidade, insisto, estão realmente muito necessitados de espaço para trabalharem. As próprias juntas de freguesia todas hoje têm auditórios, todas estão preparadas com auditórios e campos de futebol, é o que há mais nesta cidade, e portanto há muitas estruturas que estão plenamente vazias. Há outros espaços em Braga
Alguns não foram pensados para o espetáculo e com muito esforço, e eu tenho uma longa experiência nesse campo, com muito esforço, vamos adaptando, vamos construindo teias provisórias, vamos trazendo luzes, trazemos e levamos. Nunca ninguém trouxe uma ideia válida, nunca ninguém olhou para aquele espaço. Não é expectável que um grupo de cidadãos anteveja as coisas com anos de antecedência, não é? E sempre se foi falando do São Geraldo. Logo a seguir ao fecho e durante os primeiros 10, 15 anos, de uma maneira, digamos assim, desorganizada. Mas o que fez nascer o movimento foi, de facto, a ameaça. E, de repente, fomos confrontados com uma coisa evidente, que era a Igreja quer mandar aquilo abaixo, quer reconstruir lá outra coisa, e a Câmara Municipal, descaradamente, diz que não tem nada a ver com o assunto, que aquilo é privado. Assim que a Câmara Municipal de Braga disse por e-mail: tratando-se de um edifício que não tem valor patrimonial, a Câmara Municipal apenas apreciou o processo do ponto de vista urbanístico, não lhe cabendo fazer juízos de valor sobre a natureza do projeto do promotor privado. Assim que insistiu, junto do Presidente, numa sessão pública de apresentação da candidatura de Braga à cidade criativa da Unesco. Não é tema para hoje. Eu não quero falar sobre isto, não vai falar sobre isso? Não vou falar sobre isso, mas estamos a falar sobre a candidatura a Midiarte, é só nesse contexto que estamos a intervir. Muito obrigado. Se vier amanhã pode falar sobre isto? Amanhã, se tiver alguma questão que eu julgo que deve ser respondida, com certeza que lhe prestarei os esclarecimentos que entenda necessários. Então, o futuro do teatro, do Cineteatro São Geraldo, não é uma questão que o Sr. Presidente tenha a certeza sobre a qual possa ser respondida? Tem mais alguma questão? O município não quer afrontar a Igreja. O município diz à mãe a Igreja, seja o que for que a Igreja diga, é o maior disparate. Em abril de 2015, a Câmara de Braga lançou um concurso de ideias para espaços devolutos. O grupo de arquitetos que ficou em primeiro lugar propôs a reutilização do São Geraldo como mais um espaço cultural, lado a lado com o Teatro Circo, esse sim, já propriedade da Câmara de Braga. Nós chamamos o Quarteirão das Artes. Mas as obras anunciadas pela Arquidiocese de Braga vão transformar o São Geraldo num centro comercial com apartamentos. A mim deixa-me um pouco entristecido e julgo que a melhor solução seria uma sala de espetáculos. Esta componente informal, que não precisa de ar-condicionado, que não precisa de tratamentos acústicos, que não precisa de coisas muito pesadas, era provavelmente isto que o São Geraldo merecia. Porque há uma coisa que o São Geraldo tem e que não se conquista facilmente, que é o afeto das pessoas. Tenho saudades das pessoas que eu observava frequentemente no cinema, os velhos professores do liceu, por exemplo, dos espetáculos, e tenho saudades daquele palco onde estive como ator, a fazer de Fernão Lopes. Todos feitos de um coração, como diria o Fernão Lopes. Considerando o estado presumível em que ele pode estar, eu imagino, não posso comprometer-me com este valor, como é evidente, mas qualquer coisa com 250 ou 300 mil euros podia-se fazer o mínimo dos mínimos, não é? Não é para fazer um cinema novo, não é para fazer um teatro novo, não é nada disso. É para limpar, olear as dobradiças, rever a iluminação, pôr a água a funcionar e fazer uma limpeza geral. Este ruído de fundo acerca de São Geraldo, penso que há muita motivação política partidária e pessoal de algumas pessoas. E agora? Vai ser um centro? Centro já há muito. Olha, o centro é aqui. Falou, é bonito. Olha, o centro é isto. Agora o centro ali é só o dinheiro. A corrupção. Aquele que ganha mais, aquele que possa roubar. Vamos a pagar para os gatunos. Venha aí, não corte. Isto é para se dizer a verdade. Chumbada pela maioria dos vereadores da Câmara de Braga a classificação do edifício como bem cultural de interesse municipal. Garantido pela Arquidiocese de Braga o começo das obras para breve e sem o dinheiro necessário. O movimento de cidadãos criado em defesa do São Geraldo promete continuar a tentar adiar um novo Era uma vez um cineteatro.